Quantos anos você tem? Tá pensando aí? Já tem aqueles sinais de envelhecimento? Eles são cada vez mais evidentes, principalmente a partir dos 40 anos. Com a chegada da maturidade, o organismo tende a produzir menos as substâncias que são responsáveis pela firmeza, elasticidade, sustentação e hidratação da nossa pele. Por isso, a gente tem ouvido falar cada vez mais dos cuidados, por exemplo, o skincare, você faz? Mas às vezes, mesmo fazendo todo o passo a passo, flacidez, linhas de expressão podem aparecer conforme a idade, não é? Faz parte do nosso corpo. Para falar da beleza aos 40, a partir dos 40, dos cuidados, dos possíveis procedimentos, a gente conversa agora com ela, que é dermatologista, a doutora Ana Beatriz Schmidt, minha amiga. Seja bem-vinda mais uma vez. Feliz Ano Novo, doutora. Feliz Ano Novo, obrigada. Quando a gente fala de beleza, né, todo mundo fala assim, e depois dos 30, depois dos 40, tem essa coisa de idade, doutora? Eu acho que é muito da cabeça da gente, né? Também, né? Então, eu comecei mesmo, acho que me cuidar mais com 39, 40. Por aí. Começou a falar assim, não, quer saber, acho que eu tô percebendo que eu preciso de alguma coisa. Começou a incomodar. Então, acho que é muito nesse sentido. Tá incomodando, né? Existem possibilidades, existem maneiras da gente conseguir conduzir isso de uma maneira, né, legal, que não fique também, né, uma coisa que a gente fique muito escravo daquilo, né? Então, acho que o autocuidado realmente mostra que a gente está se sentindo bem com a gente mesmo. É possível a gente envelhecer antes mesmo de uma certa idade? Por causa dos nossos hábitos, por exemplo? Sim, com certeza. Então, hoje em dia, a gente sabe que maus hábitos, dormir mal, né, excesso de bebida alcoólica, medicamentos, né, um sono que não seja muito restaurador, não praticar atividade física, não se alimentar de uma forma adequada, a gente sempre bate nessa mesma tecla, mas é verdade. Então, se expor ao sol de uma maneira não protegida também, então isso faz, com certeza, a gente envelhecer antes. Muito mais rápido, né? Muito mais rápido e não de uma forma saudável. Eu acho que isso também, né, a gente se cuidar dessa forma, né, a gente previne muita coisa no futuro, até gastos, né? Então, acho que também não é só a gente pensar que a gente está só investindo, né, que a gente está só gastando. Eu acho que é pensar lá na frente que realmente a gente está, de alguma certa forma, poupando. Economizando, né? Quando a gente fala que vai envelhecendo, a gente fala, a gente sente a pele, né, caindo um pouco mais e tal. E fala assim, cadê meu colágeno? Não tem mais os meus 20 anos. Além do colágeno, o que a gente pode ir perdendo? E por que a gente perde, doutora? Então, a partir dos 25 anos, a gente começa a perder o famoso colágeno, né? O que é o colágeno? É uma proteína. Então, se a gente também não tem na alimentação uma ingesta desse tipo de substância, de proteína, isso também favorece. Então, a partir dos 25, a gente começa a perder não só colágeno, a gente perde fibra elástica, a gente perde hidratação, a pele vai ficando mais fina, a gente perde muito osso, muita massa óssea e massa muscular. E tudo isso vai favorecendo a gente ter, com certeza, os sinais que são mais evidentes do envelhecimento. E como que a gente pode fazer para manter uma pele saudável, por exemplo? Bom, como tudo que a gente fala sempre, né? Uma boa alimentação, prática de atividade física, uso do protetor solar, tomar bastante água. Existem formas da gente repor o que foi perdido. Então, eu explico para as pacientes que é igual ao plano de previdência privada. Quando você começa a poupar mais jovem, você chega lá na frente, você consegue ter um banco, digamos assim, uma poupança de colágeno, né? Mas, via oral, é muito difícil a gente conseguir essa reposição através de suplementos. Consegue? De uma certa forma, sim. Ele é um substrato, mas existem formas da gente estimular e ele, via oral, ajudar quando a gente está fazendo algum estímulo externo. E quais seriam esses estímulos, doutora? Na dermatologia existem várias formas, né? Então, existem tratamentos no consultório, existem rotinas que você pode fazer em casa também que ajudam, né? Então, a prática realmente do uso habitual do protetor solar é uma forma da gente envelhecer, pelo menos a pele em si, menos, aparecer menos ruguinhas, tá? Então, realmente é uma coisa que você pode fazer em casa que auxilia nesse sentido, né? Claro que existe isso no rosto, existem formas no consultório da gente fazer isso no rosto também e no corpo também,
mas a prática de atividade física e a ingesta de proteínas ajudam a gente manter essa massa muscular. Então, ajuda a pele a ficar mais firme, com menos flacidez. E a gente tem alguns procedimentos, né? Existe. Que todo mundo fala assim, eu quero saber dos procedimentos, como é que funciona, que não adianta você fazer se você não mantém também uma alimentação legal, uma hidratação, porque daí você vai realmente perder dinheiro, né, doutora? Exatamente. Daí não adianta você, às vezes, investir nesse sentido se você não tem, né, um cuidado em casa. Então, acho que a gente, né, querer se cuidar é uma forma da gente estar bem, né? Então, não só fisicamente, externamente, internamente também, né? Emocional, psicologicamente. Então, acho que é uma soma de coisas, né? Não adianta a gente só cuidar das pessoas ao nosso redor, né? A gente tem que cuidar da gente também. A gente tem uns procedimentos aqui, vamos explicar alguns deles e se for Vamos. fazendo mais, você vai falando, doutora. Vamos. Aí, o que a gente está vendo? Aí você você, né? É eu mesma, sou a modelo da doutora. É a modelo. modelo. Manequim. Limpeza de pele. Então, a limpeza de pele realmente ajuda a remover, né, células mortas, sujeiras que vão acumulando na pele, os poros vão acumulando essas sujeiras. Tem pacientes que têm muita acne, muita oleosidade. Então, isso ajuda nesse sentido de limpeza da pele. Para os produtos, para os ativos que a gente vai usar depois em casa, terem uma melhor eficácia também. Para a pele aderir, né? Exatamente. Principalmente, você usa muita maquiagem todos os dias, então é importante ter essa rotina também. Mas tem que fazer todo mês? Não necessariamente. Depende da frequência que a sua pele exige. É igual aos procedimentos. Doutora, porque eu fiz uma vez, eu tenho que toda vez fazer? Não necessariamente, mas a gente não consegue parar o processo do envelhecimento. Então, ele vai acontecendo todos os dias. É igual a manutenção de uma casa, né? Eu vou fazer 42 anos. Imagine uma casa de 42 anos. A gente tem alguns reparos para fazer. Claro, se a gente não quiser fazer, a gente não faz, mas lá na frente a gente vai ter um reparo muito maior para fazer do que se a gente for cuidando aos poucos. Boa. A gente tem também um videozinho, acho que é videozinho, do queridinho Botox, né, doutora? Sim, sim. Então, existe a aplicação ou de toxina botulínica, né, que a gente faz da seguinte forma, para prevenir o movimento das linhas. Então, a gente começa a contrair muito, fica bravo, fica espantado, forma os pés de galinha. Então, a toxina botulínica ajuda a gente conseguir prevenir que essas linhas marquem a pele. Então, eu digo que assim, igual a gente pegar uma folha de papel, amassar e depois a gente querer passar ela de novo e deixá-la lisinha. A gente não consegue, ficam aquelas marquinhas. Então, quanto mais a gente posterga isso, mais essas linhas vão se formando e se acumulando. E existe também a aplicação de substâncias que estimulam a produção de colágeno na pele, como é o que a gente está realizando, né, também no vídeo. Então, são ativos, produtos que a gente aplica na pele para nossa pele produzir de novo aquele colágeno que foi perdido. E isso, gente, não muda o aspecto do rosto, né, doutora? No Não. sentido de mudar a fisionomia da pessoa. Principalmente o que muda a fisionomia, se quiser, é o excesso de preenchimento de ácido hialurônico. Né? Que é a diferença dele para a toxina. É diferente o ácido hialurônico da toxina botulínica e do estímulo de colágeno. São processos diferentes, são procedimentos diferentes com intuitos diferentes. Então, estimular o nosso próprio colágeno não muda a forma do nosso rosto, não muda as características que a gente tem, né, desde o nosso nascimento. Ele só deixa a pele mais firme, mais coladinha, igual é feito de lycra. Né, de shortinho de lycra, que a gente segura as bainhas, é a mesma coisa. Ai, que maravilha. E a gente segura, né, a pele que vai ficando molinha. A toxina botulínica melhora as linhas de expressão. E o preenchimento, o ácido hialurônico, ele sim, em excesso, pode deixar o rosto de uma forma diferente, aumentar um volume de lábio em excesso, enfim. Mas se for feito com parcimônia, com bom senso, nada disso vai acontecer. Disso. Por falar em mudar, né, e essa coisa de sentir tipo a calça de lá, tipo a legging, né, que a gente fica bonitinho. Doutora, né, a gente fez recentemente, foi um vídeo até que muita gente comentou, e eu falei que a gente ia falar do programa, que são os fios, né. E eu vou te falar, doutora, depois que eu fiz, faz pouquinho tempo, acho que faz uma semana e pouquinho, né, doutora, mais ou menos. Isso mesmo.
Todo mundo falou, gente, que pele maravilhosa, porque ela fica bonita, iluminada. Você passa protetor solar e parece que você tá de maquiagem. Exatamente, porque a substância dos fios, então assim, os fios são procedimentos hoje em dia minimamente invasivos. Não é uma cirurgia, né? Às vezes olhando ele dá um aspecto que dor, mas tem anestesia, não sente nada Não de sente dor, nada. enfim. E a substância do fio estimula colágeno na pele. Então ele também não muda a forma do nosso rosto. Claro que quando coloca ele dá um efeito de levantar, Sim. um efeito de lifting. Que você não percebe que o rosto estava derretendo. Aí quando ele levanta, você fala, nossa, né? Exato. Sou eu ainda, mas eu estou bem mais jovial. Exatamente. E ele vai liberando uma substância, ele vai se dissolvendo na pele, estimulando a produção do nosso colágeno. E o fio depois vai embora. Então, ele não é um fio que fica permanente. Ele fica por um período de tempo e no lugar dele vai formar um novo colágeno. E quanto tempo dura, mais ou menos, doutora? Muito individual, mas geralmente quase um ano. Bom, é Quase um bastante ano. tempo. Algumas pacientes até mais. Mas o colágeno que ele te deu é seu. Até você degradar o colágeno com o envelhecer. Filha. Obrigada, doutora. De nada. As ordens. Tem uma pergunta do Léo, vamos lá. Olha, deu um, enfim, demais esse tipo, mas dá um aspecto meio difícil, diferente assim, né? Mas eu achei lindo também o resultado, achei muito legal. A doutora fez também botox aqui na minha testa, ficou super lisinha, muito obrigado, viu, doutora? Deixou lisinha aqui. Mas a minha pergunta é a seguinte, além da parte estética do botox, o que ele pode ajudar também na parte de saúde? Bom, existe, né, também aplicações de toxina botulínica com outras finalidades. Então, hoje em dia, até a gente comentou no outro programa, né, de um estudo novo para pacientes com depressão, aumento de, né, melhora de autoestima, excesso de suor. Então, também pode ser aplicado para quem transpira demais, principalmente nas axilas, pode ser também na palma da mão, na sola do pé. Melhora da qualidade de pele, hoje em dia, dos poros, da qualidade de quem tem rosácea também. Então, diminui esse tipo de vermelhidão da rosácea. Pacientes que transpiram também bastante no couro cabeludo, ajuda também, tá? Existem alguns estudos... Enxaqueca também, não tem, doutora? Enxaqueca também. Para quem tem distonia cervical, quem tem dores realmente muito intensas nessa região, também pode ser aplicado. Olha. Pacientes depois de sequelas de AVC, né, desse tipo de acidente vascular cerebral, que às vezes ficam com aquele membro, né, com aquela força muscular em excesso, consegue promover esse relaxamento desse membro e consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, existem muitas indicações de toxina botulínica, até para ronco. Para ronco? Para ronco. Olha, mas daí faz como? É na parte das cordas vocais, geralmente não é o dermatologista que aplica dessa forma, mas existe também para ronco. Que interessante isso, doutora. Bem legal, bem bacana. Uau! Se você tem mais dúvidas, quer saber mais sobre alguns procedimentos, conta pra gente o que você quer saber, porque daí a gente traz pra falar bastante, porque tem muita coisa pra falar de cada um, né, doutora? Tem, é um tema muito amplo, né? São temas muito amplos, tem bastante dúvida, né? Então, realmente, até essa história de diferenciar os procedimentos, né? Ah, essa pessoa tá diferente, ela fez botox. Né, ou toxina botulínica, enfim, né? Acaba que a marca vira um sinônimo do procedimento. Mas não é. Geralmente é o preenchimento, não é a toxina botulínica. Então, existe muita dúvida acerca disso também. Mas pense o seguinte, né? Eu acho que se cuidar é muito bom e realmente quando a doutora fala que ajuda, né? No nosso estado emocional, ajuda porque quando a gente tá bem com a gente mesmo, quando a gente se olha, a gente se gosta, eu acho que isso faz toda a diferença na nossa vida. E se cuidar, né? Pra gente manter, a gente tem que manter o nosso corpo. Afinal de contas, a nossa pele é o nosso maior órgão, minha gente. Então tem que cuidar de tudo. E um da hábito cabeça... gera o outro. Exatamente. Então, a gente cuidar de um, vai melhorando o outro, a gente começa a cuidar da pele, do cabelo, vai estimulando a fazer atividade física, vai estimulando a melhorar a alimentação. Então, uma coisa vai puxando a outra e a gente vai envelhecendo de uma maneira, né, melhor. Melhor, com muito mais qualidade. Doutora, seja bem-vinda sempre à nossa casa, viu? Muito obrigada, eu que agradeço sempre o convite. Feliz ano novo para todos nós. Para todos nós, se Deus quiser. Amém. Você de casa aproveita para seguir a doutora na internet, @doutora Ana B. Schmidt, tudo junto, Instagram, e tem o da clínica também, @clínica doutora Ana B. Schmidt, também tudo junto. Um beijo para você. Beijo. Coisa boa.